Bem-vindos, queridos amigos, à TIBP Média, o movimento para impulsionar o renascimento religioso dos Estados Unidos por meio de leis federais já começou. A lei Em Deus Confiamos, do que se trata tudo isso? Será que sempre foi um plano usar a lei federal para impor a religião dominical? Deputado, Mary Miller apresenta o projeto de lei Em Deus Confiamos. Agora, eles estão criando leis federais ligadas à religião dominical de Trump. Mas primeiro, em 19 de maio de 2026, 2 dias após o evento Red Dedicate 250 em Washington, D.C., o presidente Donald Trump anunciou durante uma coletiva de imprensa que a religião havia aumentado durante o primeiro ano de seu segundo mandato presidencial. Ele também afirmou que o cristianismo está passando por um ressurgimento tremendo. O presidente Trump afirmou que nosso país foi construído pela religião e fundado sobre ela e declarou que onde há religião forte, há menos criminalidade. A forma como este país foi construído foi, na verdade, baseada na religião, se você observar. Foi em grande parte assim. E quando você tem uma religião forte, você tem menos criminalidade. Isso é apenas um fato. Sabe, seja lá o que for, é como, poxa, eu quero ir para o céu, então não vou fazer isso ou aquilo. Quem sabe? Mas temos um país que foi baseado na religião e eu tenho muito orgulho disso. As declarações de Trump são significativas porque revelam a crença crescente de que... As declarações de Trump são significativas porque revelaram a crença crescente de que a prosperidade nacional depende de um renascimento da religião dominical na vida pública. As Escrituras alertam que nos últimos dias haverá um renascimento de uma forma de fé dentro do poder civil para preservar a sociedade e restaurar a grandeza nacional. Apocalipse 13 descreve a união da influência religiosa com a autoridade política para apoiar e impor as doutrinas da Igreja Romana. Igreja, estamos trazendo a religião de volta ao país rapidamente e com força. Por quê? Para que a América seja uma grande nação, devemos sempre ser uma nação sob Deus. Uma frase da qual a esquerda radical gostaria de se livrar. Mas, Ben, não vamos deixar eles acabem com isso, certo? Não vamos deixar que eles acabem com isso. Disseram que existe separação entre igreja e Estado. Eu respondi, tudo bem, vamos deixar passar dessa vez. Nós dissemos, sério, é a separação. Não sei se isso é bom ou ruim. Mas tem a separação ou não, vocês estão na Casa Branca onde deveriam estar. Vocês representam o nosso país. Estamos trazendo a religião de volta ao país. E isso é algo muito importante. A deputada Mary Miller, do 15º Distrito de Illinois, apresentou o projeto correspondente da Câmara ao senador Josh Hawley, a Lei Em Deus Confiamos, que exige que a Administração de Serviços Gerais, GSA, exiba ou inscreva o lema nacional dos Estados Unidos em todos os prédios federais. A legislação chega antes do tempo. A legislação chega antes do tempo. Antes de todos os prédios federais. A legislação chega antes. Red Dedicate 250. Uma oração nacional de júbilo, louvor e agradecimento que aconteceu no último dia, 17 de maio de 2026. Por quase 70 anos, nosso lema nacional, ela diz, em Deus confiamos. Tem servido como uma declaração de fé que guiou nossa nação. À medida que nos aproximamos do 250º aniversário da América, tenho orgulho de apresentar na Câmara o projeto correspondente da Câmara à Lei Em Deus Confiamos, do senador, para exibir permanentemente nosso lema nacional em todos os prédios federais deste país. Nunca pediremos desculpas por sermos uma nação que deposita sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A representante Mary Miller apresentou o projeto de lei Em Deus Confiamos, que exigiria que a Administração de Serviços Gerais inscrevesse ou exibisse permanentemente o lema nacional Em Deus Confiamos em todos os prédios públicos. Eu me lembro de um ano atrás, eles estavam criando leis para exibir os 10 mandamentos nas escolas e ensiná-los como uma exigência, parte do currículo.
Hoje estaremos emitindo um memorando ao qual todos os distritos escolares deverão aderir, que determina que todo professor, toda sala de aula no estado terá uma Bíblia na sala e ensinará a partir da Bíblia em sala de aula. Convidando Deus de volta ao Tennessee. Foi assim que um senador descreveu o chamado para 31 dias de oração e jejum. Os legisladores esperam que essa ação gere um avivamento no Tennessee e além. Charlene Aaron relata. Para encerrar Cristãos se reuniram no Capitólio Estadual para encerrar um mês de oração em um comício chamado Avançando Juntos como um Só. Fritz, pastores e outros líderes visitaram 95 condados no último mês e testemunharam um avivamento acontecendo. Deus não nos deixa olhar para as diferenças entre as denominações, que possamos focar em Jesus. Hoje estou emitindo um memorando ao qual todos os distritos escolares deverão aderir, que determina que todo professor, toda sala de aula no estado terá uma Bíblia na sala e ensinará a partir da Bíblia na sala de aula. A Constituição não traz a separação entre igreja e Estado. Não está lá. Você não vai ver os fundadores descreverem a religião dessa forma. Mas o que você está vendo é um tribunal que não entende. A iniciativa, cristãos se reuniram aqui na capital do estado para um comício chamado Avançando Juntos como um Só. Eles não querem ser os líderes disso. Eles disseram, estamos carregando a lenha e a igreja precisa acender. O primeiro de muitos esforços federais para fortalecer a identidade religiosa dos Estados Unidos começou. Rededique 250 com isso. O primeiro de muitos esforços federais para fortalecer a identidade religiosa dos Estados Unidos começou. Rededique 250. A religião sendo elevada ao nível federal. Mas é um exemplo de religião sendo elevada ao nível federal. Mas esses esforços não se limitarão apenas a expressões religiosas simbólicas. Eles também incluirão apelos por legislação federal. Em outras palavras, o movimento para reviver a religião por meio do governo federal vai se manifestar cada vez mais através de legislação, propostas legislativas, atos públicos de adoração e políticas destinadas a isso. A identidade religiosa da América, a identidade religiosa na vida nacional em... Arrepender-nos dos nossos pecados. Era um dia em que pediríamos corajosamente a Deus para nos dar vitória sobre nossos inimigos. Como meu amigo Gary Bauer observa, esses líderes que amavam nosso país e amavam nosso Deus hoje seriam chamados de nacionalistas cristãos. E é um título que eles teriam abraçado com alegria. Aliás, se ser um nacionalista cristão significa amar Jesus Cristo e amar a América, pode me incluir nisso. 250 anos depois, estamos aqui para cumprir essa visão. Nosso grande presidente, o presidente Donald Trump, planejou um ano de celebração com esportes, shows, pompa e desfiles. Ninguém planeja uma festa melhor que o presidente Trump. Em conjunto com a década vermelha 250, uma nova proposta federal chamada In God We Trust Act foi anunciada por Miller no último dia 14 de maio através de um comunicado oficial à imprensa. A legislação propõe o lema dos Estados Unidos. Queridos amigos, esta é a clara manifestação de como o nacionalismo cristão está moldando a lei federal e esta lei federal. E isso é só o começo. Queridos amigos, o que significa o uso crescente do poder federal para promover a identidade religiosa? Como parte da missão nacional dos Estados Unidos, o governo federal está se tornando gradualmente uma plataforma para o nacionalismo religioso. Nessa situação, líderes políticos, o clero e instituições públicas se unem em torno da ideia de que os Estados Unidos devem restaurar a fé como princípio orientador da vida nacional. Vocês concordam, caros amigos, com o nacionalismo cristão? Jesus não concorda. Vocês apoiam o nacionalismo cristão? A Bíblia condena o nacionalismo cristão. Assim como os pés da estátua de Daniel, capítulo 2, ferro misturado com barro nunca se unirá. É uma união ilegítima e nós testemunharemos isso antes da vinda da pedra, a segunda vinda. O tempo também é revelador.
Esse projeto de lei surge pouco antes do Rededicat 250, um evento já repleto de apelos por avivamento, arrependimento, adoração em todo o país, milagres e renovação espiritual. Queridos amigos, no final, Roma prevalecerá. O anticristo vai mostrar sua força e será acompanhado por todos os protestantes apóstatas que abandonaram a lei de Deus e escolheram ficar do lado da besta. Queridos amigos, faço um apelo a vocês hoje. Vamos construir nossa vida sobre a rocha. Enquanto outros estão fazendo concessões, nós não vamos ceder. E mesmo que estejamos nas provações ardentes da vida, nós nos recusaremos a abandonar nossa fé. Por favor, registre nossas decisões hoje. Eu não negarei Cristo. Pela graça de Deus, isso é possível. Ande pela fé e confie nele. Nunca abandone a mensagem dos 3 anjos.